Fala galera, bem-vindos ao Veja Bem Mais. Para quem não lembra ou ainda não conhece, o objetivo aqui é tratar de assuntos mais sérios, mais polêmicos, de uma forma mais abrangente, com uso de dados e referências. Caso esteja interessado em algo mais leve, reflexivo ou cômico, não deixe de conferir o Veja Bem e o Veja Bem Menos no nosso site, vejabempodcast.com.br. Bom galera, o episódio de hoje é sobre guerra justa. E apesar de ser um tópico que não estava na nossa lista, ele surgiu graças a uma conversa que tivemos no nosso grupo lá, principalmente o Pedro aqui, sempre engajado em discussões. E através dessa discussão a gente resolveu fazer esse episódio. A gente viu que era um tópico mais interessante do que a gente imaginava que poderia ser. Bom, então, para começar, você já conhece a nossa estrutura aqui do Veja Bem Mais. Vamos começar definindo. Aí. Você é a favor ou contra a guerra justa? Isso aí vai. Pela primeira vez você vai vir depois. Vamos começar aí definindo o que é a guerra justa. Uma definição rápida aí do que é a guerra justa. Um resumo. Palavras pobres como uma guerra que é justa. É uma guerra que... Aí, teoria... Não, defina o conceito. Eu não sei se eu posso chamar de diretrizes, porque depende da fonte que você tira, né? Muitos chamam de doutrina. Isso. Doutrina eu acho que é melhor. Porque diretriz dá a entender, você pode fazer, não, né? Mas, em resumo, se você começar a pesquisar, você vai ver que não é algo que veio de uma só fonte. Você tem todo o histórico que veio. Acho que até o próprio Confúcio na China chegou a esboçar. Passou durante também o período do Império Romano com Cícero, teve a sua definição com o Santo Agostinho dentro da tradição católica, né? E, inclusive, eu acho que, não sei se é modernidade, eu posso assim dizer, que entrou nesse tópico. Eu não sei, eu não cheguei a pesquisar, mas eu já ouvi dizer que, inclusive, até o próprio Kant faz alguns comentários sobre o conceito. Então, você vê que ele tem uma ordem aí que vem desde tempos antigos até a modernidade, que terminou com que o pessoal chama de regras de engajamento de combate. Inclusive, eu acho que é uma das diretrizes lá da ONU, quando eles vão fazer intervenção em diversos países, existe um código de conduta que deve ser respeitado, entendeu? Dentro do campo, dentro de ações militares, enfim. Sim, no geral, é um conjunto de preceitos que justificam começar uma guerra e explica como se conduzir na guerra, como combater na guerra, porque você tem a primeira coisa que esse conceito, essa doutrina analisa é quando uma guerra é justa. Obviamente tem que definir primeiro o conceito de justiça aí, que é o que está imbuído nessa própria teoria. E ouvintes, aqui a gente vai variar em chamar em doutrina, teoria, porque realmente é um conjunto de sugestões e convenções que países podem ou não seguir, preferencialmente sim, mas foram feitas com a intenção de guiar quando é justificável ter uma guerra e se a guerra começa, como ser justo durante a guerra. Formas de combate, alvos aceitáveis, não aceitáveis, armas aceitáveis, não aceitáveis, esse tipo de coisa. Então esses são os dois pilares da doutrina. E já cortando um pouco para a direção do episódio, William, você quer deixar claro se somos a favor ou contra? Então, você já queria isso ou se eu queria então os critérios? Porque pelo que eu vi, há certos critérios que precisam ser seguidos, certo, para você. Sim, existem realmente os princípios, na guerra. Sim. Esse negócio não sei se são realmente esses nomes que eu vi, a autoridade adequada, causa adequada, etc, Sim. etc. Vocês querem dar a opinião de vocês já? Se vocês são contra, por favor, ou vocês querem entrar... Não, eu acho que contra não tem ninguém que é contra. A não ser que alguém seja a favor, sei lá. Na guerra... porque, se bem que é interessante, pelo menos aqui eu acho que da minha parte do César, não. Mas você ouve muito, pessoal. São contra. O fim justifica os meios. Ou, tipo, na guerra vale tudo. Entendeu? Sim. Pra mim, não. Sim, acho que é legal dar um passo para trás. A gente começou definindo o conceito e tudo já, mas
Primeiro vamos pensar em guerra. Guerra é uma coisa que a humanidade tem desde que War is é a hell. humanidade. War is hell. Mas o que essa doutrina analisa é, assim como a gente falou nos episódios lá da prostituição, drogas, etc., tem coisas que o mundo sempre vai ter. E Guerra guerras existe. Apesar de ser ruim, eu não. existe. O próprio conflito, eu acho que é uma condição humana. Então, tipo. Sim, digamos que os motivos hoje mudaram e as formas de combater também. Mas divergência de interesses sempre existirão. E ambições infladas, diferença em poder e, enfim. Tem, para cada falha humana tem um exemplo de uma guerra que já foi tida em virtude disso. Então, o que essa doutrina primeiro admite é que guerras sempre existiram e provavelmente sempre existirão. Não dá para ser tão cético ao ponto de falar sempre existirão da maneira que existiram, porque isso já não é verdade nem pela tecnologia, mas os conflitos é improvável que desapareçam na sua totalidade. E esse é o primeiro passo. Guerras são inevitáveis? A resposta, pelo menos da minha parte, tudo que eu li sobre o assunto, é sim. Você e qualquer pessoa normal, né? Inevitáveis, sabe? Agora, Errado. inevitáveis. Porque existe o discurso pacifista e o discurso utópico de que com diálogo se resolve tudo. Não, peraí, você falou essa, eu tenho uma frase pra esse momento. Uhum. Com o diálogo se resolve tudo. Essa frase não é de um gênio, tá? É de um cara extremamente bruto. Mike Tyson dizia: todo mundo tem um plano, até levar um soco na boca. E é exatamente isso que a doutrina de guerra justa explora também, porque ele estabelece os critérios aceitando essa premissa de que guerras sempre existirão. Dá para começar a filtrar que guerras são válidas ou justas segundo critérios estabelecidos e aquelas que não. E segundo isso, dá para criar diretrizes governamentais para tentar diminuir o impacto que essas guerras têm ou terão. Isso é um conceito, o Pedro falou um pouco aí da origem do Santo Agostinho, até do pré-cristianismo, tinha Confúcio. Por que a guerra foi tão presente em toda a história da humanidade? Obviamente não é algo que começamos a pensar hoje em dia, porém o nosso contexto geopolítico moderno, com países, continentes, parcerias, isso é relativamente novo, na verdade bem novo em termos de séculos. Então o conceito de guerra justa só começou a realmente fazer sentido e ganhar força, eu diria o quê? Fim do século XIX, fim do século XIX, começo do século XX, Pedro? Por aí? Não, eu acho que... Eu não sei bem se seria assim, porque a justificativa de guerra justa você tem para aplicação tanto por parte, sei lá, se você pegar alguns imãs que já diziam durante o período da Reconquista, que os mouros estavam invadindo, dizendo que era tipo... Eles tinham a justificativa deles falando que com base na fé ou com base no conceito que... Enfim, eu não entrei a fundo, mas você também tinha aplicação disso que alguns usavam como justificativa para próprias cruzadas que ocorreram, enfim. Então eu não sei se seria só nesse período. Sim, mas eu digo como doutrina fundamentada. Não, como uma aceitação geral, por assim dizer, eu acredito que sim. Inclusive, é como eu comentei, Sim. O nascimento das regras de engajamento que existe hoje e rege por todo conduta militar, acredito, a nível mundial, sim, é recente. Sim, nesse sentido que eu falo, mais acadêmico com corpo literário, porque temos que reconhecer uma outra coisa também. Para quem começa a guerra, ela sempre é justa. Sim. E quem se defende também. Então, o conceito em si não é novo, mas o conjunto de diretrizes, sim. Principalmente nesse consenso que é formulado entre as nações independentes de hoje em dia. Que, se falar de tribos, enfim, de países que nem eram realmente países, eram mais nações, impérios, dá o nome que quiser. Era uma história, mas hoje em dia, com a ONU e tudo bem mais consolidado, é realmente
são as regras do tabuleiro. Que nem sempre são aplicadas e veremos bastante como, por que não e como não. Até porque também hoje Mas, é enfim, mais isso- difícil, né? Porque a ideia de Sim. conflitos em larga escala, nação contra nação, é muito difícil. Mas hoje você tem mais, tipo, são insurgências. É um campo muito mais, como eu posso falar, nublado. Que era muito fácil definir Sim. quando é um país X contra país Y, Império X contra Império Y. Só que hoje você tem, sei lá, insurgências dentro do mesmo território, 3 diferentes tipos de conflito com, sei lá, 5 diferentes grupos, entendeu? Tem esse Sim. detalhe Pedro já tá também. falando da Síria já. Exato. Vamos deixar a Síria pro final, ouvintes. Se vocês querem entender um pouco mais da Síria, fiquem até o fim do Ele episódio. vai ficar louco. Bom, então vamos partir aí para as diretrizes, seriam diretrizes da Guerra Justa? Uhum. Critérios, quais são os critérios para Ó, você se engajar O que eu anotei na como guerra? principal é o quê? Que pelo menos isso dentro da doutrina da guerra justa do catolicismo, tá? O que é? Que uma guerra de agressão é intrinsecamente imoral. Ou seja, o primeiro passo para justificar uma guerra justa dentro desse conceito seria uma guerra no perspectiva de defesa, entendeu? Não que, tipo assim, você tem que estar... você fisicamente tem que estar sendo atacado, entendeu? Sim. Mas, sei lá, um terceiro, alguém que você está sendo atacado de uma forma descomunal, enfim, razões. A primeira justificativa é que tem que ser uma guerra com a perspectiva de defesa, entendeu? De conservar, proteger algo. Essa é a primeira que eu tenho. César? Isso seria. Que nem essa seria a mesma coisa que você fala que depois de guerra preventiva, ataque preventivo, defesa preventiva. Não. Ataque preventivo, por exemplo, são suposições. Sei lá, pensa bem, a Coreia do Norte tem uma bomba atômica. Sim. O ataque preventivo é você mandar uma outra bomba atômica primeiro na Coreia do Sim. Norte, entendeu? Entendi. Isso daí você já vai cair numa outra situação, porque não vai estar você não vai estar só fazendo um ataque a quem está te ameaçando, mas assim como pessoas que não tem nada a ver, entendeu? Uhum. O problema desse inclusive, o ataque preventivo pode descadear uma situação pior, entendeu? Então... Sim. Você já entrou num aspecto nublado da coisa, William. Porque, assim, em primeiras linhas, se a gente tivesse que realmente resumir todo o episódio a uma definição do que faz a guerra justa, é pela linha que o Pedro estava definindo aí, que a defesa a uma agressão. O que constitui agressão e o que constitui defesa é o que todos debatem situacional. para sempre. Porque uma coisa que a gente tem que deixar claro aqui para os ouvintes é que esse episódio é muito semântico, no sentido que todas as palavras usadas, agressão, defesa, ataque iminente, direito, valor da vida, são todas coisas subjetivas. Não, diferente de outros episódios, a gente falava em termos mais sólidos, por exemplo, de pseudociência, o que é ciência, o que é evidência, o que conta como X ou Y. Esse episódio, temos todos que reconhecer que, no geral, agressão significa a mesma coisa para todo mundo, defesa significa a mesma coisa, e o valor da vida humana é considerado o mesmo. Tem um campo em comum. Sim, exatamente. Então, essa é a pré-condição. Temos valores em comum e esses termos significam provavelmente o que vocês estão imaginando que significam. Então não vamos entrar nesses detalhes de definir tudo aos detalhes, porque esses seriam 10 episódios em si mesmos. Mas sim, só voltando, fechando o círculo aí, o que faz a guerra justa é que seja uma resposta a algum tipo de agressão. Então, beleza. Todo tipo de guerra que tem a perspectiva de agressão é intrinsecamente moral nesse conceito. Beleza? Yes. Nas pesquisas eu estava vendo também que tinha algumas coisas que eles tinham definidos, como é uma coisa sobre chance razoável de sucesso. Diria que só entrariam em conflito se você soubesse que há uma chance real de vitória. Isso é da época digamos, Hugo de Groves, não é? Do grego, na época de Roma, ou é algo também condizente agora no nosso mundo moderno? Não sei. Eu entendo que, tipo assim, o conceito de guerra justa, eles têm como diretriz o quê?
não sei se esse não seria nem o segundo ponto, seria um outro ponto, que é o seguinte: você só partiria para o conflito armado depois de ter esgotado todas as opções, entendeu? Sim. Por exemplo, no caso da, sei lá, por exemplo, o caso aí da Coreia do Norte. Vamos pegar um exemplo real para ficar mais fácil, entender? Por exemplo, Coreia do Norte. Só dentro do conceito de guerra justa, tá? Não é o que tá acontecendo, nada, enfim. Seria só se classificaria, por exemplo, dentro disso, se todas as opções diplomáticas tivessem sido esgotadas, entendeu? Só a partir do Ou momento. se uma agressão fosse iniciada. Isso. Aqui, William, o pulo que você deu aí foi de se defender para intervir, que são duas coisas realmente distintas. A gente estava falando no primeiro ponto, um país invadiu o outro, o país que foi invadido tem o direito de se defender e essa é considerada uma guerra justa. Aí você não tem que calcular as suas chances de ganhar porque você está sendo invadido. Você vai se defender, todo tipo de defesa é justificável. E aqui uns exemplos interessantes. O melhor que tem aqui, cara, é o gueto de Varsóvia, da Polônia. Exato, é o que eu ia falar também, mas detalhe mais aí. O cara entrou lá, tá batendo no 6, tá acabando com 6, cara. Independente se você vai ter essa chance ou não, dentro do conceito de guerra justa, você tá justificado pra tomar uma ação, pra se defender, pra lutar, entendeu? Sim, se defender é sempre justificado. Outro exemplo é o da Finlândia na Segunda Guerra, que é um conflito que eu nem conhecia antes de começar. A Guerra do Inverno, o Interwar. Que muitos diziam que a Finlândia não tinha que entrar em guerra com a Rússia, para dar um contexto para os ouvintes. Esse foi um conflito entre a Finlândia e a Rússia, que a Rússia pediu parte do território finlandês para criar uma defesa contra possível ataques na fronteira oeste. E a Finlândia se recusou e eles entraram em guerra. Eles tomaram em guerra e muitos diziam que a Finlândia não tinha um poder militar, não tinha gente, que seria somente um rio de sangue por parte dos soldados finlandeses contra a Rússia, que, bom, todos sabemos o tamanho e a capacidade militar. Mas nesse momento não era tão conhecido. Na verdade foi algo, até se a gente entrar um pouco mais de história, que fez a Rússia parecer muito mais fraca do que realmente era pelo desempenho que teve nessa guerra. Mas sem entrar em muitos detalhes, quando você é invadido, todo mundo disse, Finlândia não reacione porque você vai só matar soldados. E a Finlândia disse, não, temos o direito de defender, porque fomos agredidos, e o fizeram. E no final eles acabaram perdendo e um monte de gente morreu. Mas o ponto é que, segundo essas diretrizes da Guerra Justa, eles foram moralmente justificados. Foram agredidos, não importa se realmente os Estados Unidos está invadindo a Bolívia. A Bolívia tem o direito de entrar em guerra contra os Estados Unidos. Esse é o preceito. Se defender é sempre justificável. O que você plantou aí na sua pergunta foi de intervir, que nem sei se é o melhor momento para discutir agora, porque a gente não entrou no segundo, nas outras bases que o Pedro ia comentar. Das 6 a gente falou uma até agora. A outra que eu tenho aqui é o quê? Que a lei, que eles chamam de lei moral, claro que é dentro do... Eu não sei dizer dos outros casos, mas isso é dentro do conceito do dogma do catolicismo. Que a lei moral tem que se manter vigente durante o período de guerra. Por exemplo, a perspectiva vale tudo para ganhar. Sei lá, você tem uma base militar, só que a base militar está dentro de uma cidade cheia de hospital e creche. Você bombardear isso daí, você ainda estaria dentro do que chamam de conceito de guerra justa? Não. Por mais que você saiba que destruindo aquela base você vai acabar com a guerra, ainda assim não é justificado, entendeu? Dentro desse conceito. Sim. Então, tipo, independente do conflito que for, dentro do conflito tem que seguir vigente o que eles chamam de lei moral. Correto? Sim. E essas leis morais, só para complementar, são que eu já dei um aviso, presumidamente universais, que colocam o valor da vida humana acima de necessidades militares ou ambições governamentais, ou o que seja. Essas são as duas bases mais fortes do conceito de guerra justa. A primeira, você tem direito de se defender contra uma agressão, e a segunda é, dado o início do conflito militar, a conduta dos soldados, do governo, tem que ser sempre, assim, tem que ser uma conduta moral. Não, o fim justifica os meios,
não é uma premissa aceitável segundo as diretrizes da Guerra Justas. Embora o que não faltam são exemplos, o que não faltam são exemplos. Como o que todo mundo já está pensando, a gente já pode começar já, é o da Alemanha, na Segunda Guerra Mundial, que invadiu a Polônia e começou a matar todo mundo indiscriminadamente. E aí já feriu essas duas grandes bases do conceito de guerra justa. Primeiro, invadiu um país cometeu um ato de agressão. E o segundo foi não respeitar os direitos dos civis, ou mesmo dos soldados, em alguns casos, a gente entra em detalhes depois. Só realmente chegar disparando e fim de papo. Isso não é aceitável segundo essas diretrizes. Então, beleza. Esse ponto ficou bem definido, né? Você quer colocar mais alguma coisa, William? Uma questão dentro disso? Não, vou mandar isso daí. Continua. Então, beleza. O terceiro ponto que eu tenho é aqui. Que as condições para justificar entrar em um conflito são bem estritas, entendeu? Ou seja, o primeiro que eu tenho aqui é falando em relação do dano que é infligido. Por exemplo, o dano que é infligido pelo agressor a uma nação ou comunidade tem que ser grave, certo e duradouro. Esse é o primeiro ponto dentro dessas condições. Então, realmente, acho que aqui não tem que discutir, né? Sei lá, o país falar mal do outro já não é motivo para fazer esse tipo de coisa. Aí você já está entrando no o que define ato de agressão. Exato. Vamos só simplificar para os ouvintes. Esse é um tópico bastante denso, com múltiplos exemplos. Então, tenham paciência conosco em definir melhor os conceitos. As duas premissas principais foram essas que eu acabei de falar. O que constitui a guerra justa e como se portar justamente durante a guerra. Tudo o que a gente vai falar a partir de agora meio se conecta a essas duas coisas. E essa que o Pedro acabou de falar do dano infligido. Do dano infligido é o que constitui uma agressão. E, no geral, uma agressão, você só não precisa discutir o que é uma agressão quando o país já foi invadido ou quando a agressão é iminente. E iminente é um termo bem subjetivo, mas no geral pode ser definido como um país está explicitamente se preparando para atacar outro. Está colocando base militar na fronteira, tem os mísseis prontos para ser lançados, tá só esperando tá esperando a faísca, mas como não se sabe se realmente vai esperar ou vai atacar primeiro, aí em alguns casos há justificativa para um ataque preventivo, que, bom, o que a gente é um complemento disso. Sim. Outro ponto que eu tenho aqui é referente ao que eu comentei antes, que tipo, todos os meios já têm que ter sido tentados, sei lá, por via diplomática, econômica, sei lá, encontre uma razão. Todos esses meios já têm que ter... Tem que ter... serem descartados para você poder chegar na guerra. A partir do momento que não existe mais outra opção, você teria, que eu posso dizer, entre aspas, aí, o aval para entrar num conflito, entendeu? Entrar numa guerra. Desde que, sempre e quando, seja intervir no conflito e não se defender. Lembrando, se você já foi invadido, pode se defender. Que aí... pode falar. Não, só para clarificar bem para os ouvintes, o que o Pedro acabou de falar se refere a, por exemplo, o Japão invadiu a Coreia do Sul, a Coreia do Sul é aliada dos Estados Unidos, os Estados Unidos pode intervir nessa guerra, nessa invasão do Japão à Coreia do Sul. Aí, primeiro, todos os meios diplomáticos têm que ser tentados antes de justificar a entrada dos Estados Unidos, que é só um dos preceitos, porque para intervir são praticamente infinitos. Mas esse que está nesse ponto do Pedro aí é o principal. Primeiro, antes de intervir, simplesmente chegar com o exército e ajudar o outro país. Só o país que está sendo agredido tem o direito imediato de se defender. Os outros que querem ajudar têm que passar por esses filtros aí que o Pedro está comentando. Perfeito. Cara, tem outro aqui. Esse é mais pro conflito moderno, né? Que é tipo assim, que os usos de armas, tipo, as armas utilizadas não poderiam produzir um mal maior ou maior desordens
do que o mal que está para ser eliminado. Por exemplo, você tem uma guerra lá que tem um conflito onde o pessoal está usando arma de fogo, sei lá. E você vai estar com uma bomba atômica no lugar. Entendeu? Tipo assim, é aquela coisa. O que você está usando como arma para no caso, tem que ser uma defesa. O mal que você tem que eliminar, você não pode usar um mal maior para eliminar ele, entendeu? Sim, tem que ser proporcional. Tem que ser isso. A sua defesa tem que ser proporcional. Resposta proporcional. É uma resposta proporcional ao agressor, entendeu? Se o cara te bate com pau, você não pode dar um tiro na cara dele. Não tem que ser. Sim, mas aí vamos contextualizar e adicionar algo ao ponto anterior. Isso não é só intervenção para um conflito que já está acontecendo, mas também na troca de regime, por exemplo. Que a gente não entrou ainda, mas entra nessa premissa aí. Por exemplo, a Síria. Um país só é justificado em entrar, primeiro, aplicando o conceito que o Pedro falou anteriormente, que é se todas as vias diplomáticas já foram tentadas e descartadas. O segundo e esse é o que já meio que dando spoiler para essa discussão da Síria no fim do episódio, se os Estados Unidos decidem entrar na Síria, invadir a Síria para trocar do regime, o dano que essa guerra, a invasão dos Estados Unidos trará, tem que ser menor do que o dano que continuará caso os Estados Unidos não intervenham. Por exemplo, se os Estados Unidos entrar na guerra, muitos civis vão morrer, vai ter muito bombardeio, você pode estimar em, 1 milhão de pessoas vão morrer. Uhum. Como você faz essa estimativa, segundo que critérios, outros 10 episódios do VB+. Mas, no geral, é isso. 1 milhão se os Estados Unidos entrar na guerra. E se os Estados Unidos não entrar na guerra, quantos vão morrer? Se você falar 500 mil, estimar que pelo tamanho do exército do governo, capacidade armistícia, etc., não está justificado entrar. Agora, se o número de mortos for 2 milhões, se os Estados Unidos não entrar, aí sim ele tem um aval da doutrina da Guerra Justa. Tá dentro da doutrina. Tem um último ponto aqui. Esse daqui o William comentou logo no começo. Só que eu não sabia, não. Aquele referente à porcentagem de sucesso. Sim. Aqui tá comentado que teria. Sim. É uma outra base para intervenção militar. Uhum. Como, por exemplo, imagina sei lá, que tem não seja Estados Unidos... uma ação que, beleza, foi um sucesso, porque realmente, se você tomar uma ação, pode ser um desastre. Faz sentido. Sim. Faz sentido. Imagina, só aqui, usando o mesmo exemplo. Usando o mesmo exemplo dos Estados Unidos na Síria. Imagina, tira os Estados Unidos da jogada. Coloca que é a Noruega. A Noruega vai entrar na Síria. Uhum. Porque a Noruega tentou conversar diplomaticamente com o governo da Síria, não deu certo. E fizeram o cálculo de que se eles entrarem na guerra, terão menos mortos do que se eles não entrarem. E aí vem qual é a probabilidade do sucesso da Noruega destronar o governo da Síria com o apoio russo. Aqui a gente está colocando um terceiro elemento, mas só para ter a noção do escopo da coisa. A Noruega, um país nórdico aí, bem pequeno, digamos, entrar na Síria e realmente qual a probabilidade de sucesso, que eles consigam resolver a situação. Essa, na verdade, é a real razão que a Noruega não entra na Síria. Na Síria hoje em nenhum lugar. Só os Estados Unidos e outras nações de porte parecido consideram, sim. A probabilidade de sucesso é ínfima, né? Obviamente não tem por que eles matarem seus próprios soldados e os civis, e, enfim. Ninguém quer ir pra briga complicar apanhar, mais a situação. Ninguém vai brigar pra apoiar. Tá, beleza. Essas daqui, beleza, fechou. Dentro daquele ponto das condições que eu coloquei. Condições que justificam a entrada na guerra. Só que aí tem alguns outros pontos, sei lá. Esse daqui é norma, já virou diretriz lá, direitos humanos e ONU, que é não combatentes, soldados feridos e prisioneiros precisam ser respeitados e tratados humanamente. Humanely Sim. é humanamente? Respeitando os direitos humanos. Isso daí. Isso daí não foge. Isso daí é aplicado não só em conceito de guerra, mas em tudo, né? Em teoria. Sim, Tem um prisioneiro em casa? Prisioneiro de guerra na sua casa? Sou eu. Sim, aqui vamos só elaborar um pouquinho, porque é a parte dessa segunda base do como se conduzir justamente na guerra. Respeitar os direitos civis é uma condição bastante forte para cumprir essa premissa. E o outro é definir o que é civil.
Porque uma coisa um tanto contra-intuitiva é que um soldado, vamos colocar em direitos de forma generalizada aqui, Certo. um soldado em combate não tem direito à vida. Faz sentido. No sentido que se um outro soldado do exército inimigo matar ele, não vai ser julgado por assassinato depois que terminar a guerra. Sim. Os civis têm os seus direitos. Todos aqueles não combatentes não têm direito à vida. Inclusive um soldado que se rendeu ou que é feito prisioneiro. Porque ele já não representa uma ameaça, uma agressão. Não importa aí o lado. Se é o justo, se é o injusto, se é o nazista, se são os aliados. Se é prisioneiro ou se rendeu, a convenção diz que você tem que respeitar o direito à vida dele. Sim. Então aqui eu E acho com que... isso... não tem muito o que fugir aqui. Sim, é intuitivo, mas tem que só clarificar que um soldado combatente não entra nessa... O único direito de um soldado combatente é matar Não morrer. do outro lado. Tentar não morrer. Ó, vamos lá. Pode falar? Pode continuar. Então, beleza. O outro ponto que eu tenho aqui é o seguinte. A aplicação desses princípios são derivadas de um julgamento prudente. Eu vou resumir para vocês entenderem o que é. Os princípios em si não estão abertos à discussão. O que está aberto, o que vai determinar se uma situação X ou Y atende esses requisitos de guerra justa, parte para um julgamento como é que eu vou falar? Prudente, entendeu? Por exemplo, o princípio em si é uma guerra de, se você é um agressor, por exemplo, uma guerra de agressão nunca é justa, entendeu? O princípio em si não é esse. O que você vai discutir é a situação e não o princípio, entendeu? A guerra em si não é justa, mas você tem que discutir o porquê de você entrar nela, no caso, engajar. Sim. Exato. A discussão... Olha, o ponto aí é que, como definimos o conceito de reajuste como um conjunto de regras, temos que lembrar que todas as regras são quebráveis. Feitas para serem quebradas. Não, faz sentido, porque, por exemplo, dentro de uma mesma perspectiva, duas pessoas, dentro de uma mesma situação, duas pessoas podem ter uma visão diferente. Igual tá falando aí da Síria, da bomba lá de Hiroshima e Nagasaki. Existem pessoas que, são a mesma situação, mas, existem divergências ali. O que vai ser discutido é com base no princípio. Olha, uma agressão é injustificada, beleza. X situação foi uma agressão? Entendeu? Essa é a discussão. Todo mundo sabe que a agressão é injustificada, entendeu? Mas o que constitui agressão é o que... Aí é uma outra discussão, o que dá material para acadêmicos terem suas vidas. Isso daí tem gente que paga para isso, eu não. Bom, então agora que a gente definiu aí os conceitos, as critérios, digamos assim, vocês querem dar exemplos de guerras justas? Ó, vamos falar da mais justa que já teve até hoje, provavelmente a única que entra na categoria que preenche todos os check marks, que é a Segunda Guerra. A Segunda Guerra Mundial foi uma agressão por parte da Alemanha e os outros países do eixo, que partiram de uma agressão e tinham como objetivo genocídio. Sabe qual é o problema? Peraí, eu não quero ser chato, eu entendo isso. Mas a Segunda Guerra nada é uma extensão da Primeira. E, inclusive, na verdade, em alguns momentos você consegue justificar isso na Primeira Guerra, claro. Que houve uma agressão por parte do Império Britânico em relação aos germânicos, entendeu? Então agora, só pra gente deixar definido, a gente tá falando estritamente período Segunda Guerra, não conceito geral, né? Sim. Porque senão eu vou... Até porque, historicamente, podemos nos complicar de infinitas maneiras. Sim. Mas só para deixar bem claro, quem agrediu foi a Alemanha. Isso. Independente do que levou essa agressão, aí é tudo irrelevante. Quem deu o primeiro soco, basicamente. Certo.
Foi a Alemanha. Correto. Então toda a defesa a partir disso é moralmente justificada. E tudo que segue da conduta de guerra, já partindo para a segunda base aí, também foi justificado dado esses cálculos das premissas que a gente comentou, por exemplo, a medida de sucesso, a probabilidade de sucesso, as intenções prudentes ou não prudentes, tudo isso a Alemanha foi contra. Chutou o balde. Sim, então foi uma guerra não só justa, no sentido de se defender, mas necessária, dadas as ambições dos países do eixo. Sim. Que, dado o que a gente já presumiu como valores em comum, os países do eixo foram totalmente contra esses valores em comum. Então, voltando lá, a vida humana é um valor que todos temos em comum como prioritário. Os países do eixo valorizavam um tipo só de vida humana, não a vida humana no geral, como todos sabemos pelo que passou com o Holocausto e, enfim. Isso feria esse valor, entre aspas, universal, e justificou tudo que os países aliados, quase tudo, a gente vai entrar em exceções. Sim, porque aí eu já ia falar, então tem brechas, mas digamos que só no geralzão. Aqui, exemplo de livro, pessoal, no geralzão, a Segunda Guerra foi totalmente justificada. Mais alguma? Pode pensar em outra, Pedro? Putz. Vamos ver. Tem outro exemplo legal. Putz. Agora, porque eu pensar isso é justo. Por exemplo, eu, com base no que eu li, claro, pode ser que a própria reconquista da Europa, do período, sei lá, de Carlos Magno, lá da época das Astúrias, que repeliram os mouros de volta para a costa da África e tudo mais. Porque realmente foi uma agressão, né? Porque quando a gente fala período da Reconquista, o pessoal imagina uma coisa rápida. Tipo assim, 50 anos. Não, a gente tá falando de séculos e mais séculos, entendeu? Sim. De dominância e expansão. Então você tem você tem o princípio da agressão ali, entendeu? Você tá falando do princípio, não do ato. Aí eu acho que você tá estendendo bastante o conceito que a gente tá tentando resumir aqui para não prolongar o episódio em 3 horas. Bom, um outro exemplo que eu li, e links nas referências, ouvintes, no livro de um cientista político bastante influente no mundo hoje em dia, chamado Michael Walzer, um americano que tem suas credenciais em Harvard, Princeton, Yale, foi para Oxford também em um momento, estrelinha no campo de ética de combate em que ele está. Ele escreveu um livro chamado Guerras Justas e Injustas, e nesse livro ele define além da Segunda Guerra, obviamente, ele define a reação de Israel a um ataque, a Guerra dos 6 Dias, o conflito, o ataque do Egito. E o Egito colocou o exército na fronteira, preparou todos os mísseis e estava só esperando aquela faísca, e Israel atacou primeiro. Sim. Esse é um exemplo controverso também, porque aí você tem que definir o que é iminente. Mas Israel julgou ser iminente o conflito, fez o ataque preventivo e a guerra durou 6 dias, que, bom, no geral, dado quanto guerras podem durar e o número de perdas, é visto como que foi justo Israel ter tomado essa decisão. Uhum. Falando do lado não egípcio, obviamente, e ter... Bom, esse exemplo da Guerra dos 6 Dias, quem não sabe muito link das referências, não podemos entrar em detalhes, dado a brevidade do episódio, mas é visto, bom, pelo menos é mencionado como exemplo desse livro que eu usei como base. Nossa Senhora. Sim, não é muito. Sim, ouvintes, uma vez mais, peço compreensão que não dá para entrar em detalhes de muitos exemplos que estamos falando, simplesmente pelo escopo do episódio e das premissas que estamos debatendo, que, de novo, são muito mais semânticas do que mostra de dados, como foram os nossos episódios anteriores. Buraco que é mais embaixo. Mas bom, tá aí, 2 exemplos. Segunda Guerra Mundial e a Guerra dos 6 Dias.
Bom, beleza. Agora vocês conseguiram definir 2 conflitos infinitos que tivemos. Então, Infinitos não, só muitos. deem exemplos aí de coisas que não foram justificadas. Guerras que não foram justificadas. Eu acho que tem uma atual, dá pra colocar. Eu acho que inclusive os ouvintes já escutaram em algum momento, eu não sei se acompanham muito. É o conflito que tá tendo atualmente na Ucrânia. Que seria literalmente a Rússia querer anexar parte do território, entendeu? É uma intervenção, uma agressão clara. Tudo bem que não tem uma mesma escala de um conflito global, mas se você parar a pensar, é uma situação atual, inclusive ainda está acontecendo e dá pano para manga para discussão. Sim, a Rússia invadiu. Já acabou. Isso, a Ucrânia se defender é justificado. Eles não, pelo que eu entendo, eles não optaram fazer isso de forma e agora all-in, de maneira extrema, pelo cálculo da possibilidade de vitória, etc. Que, ó, só relembrando, não é que todo país que é invadido tem que se defender. Também é uma opção que tem seus critérios para ser definido ou não. Mas, se a Ucrânia decidir realmente ir com tudo contra a Rússia, eles estão moralmente justificados. Essa Fora que na primeira vez, é lição, digamos. Esse é o pior detalhe. Que a Rússia quer tomar o território ucraniano. Durante a Segunda Guerra, você tem Holodomor lá, que é um crush antigo. Que foi a estatização de toda a agronomia, que foi a crise dos grãos. A Rússia querendo tomar território não é muita novidade. Não é novidade. Mas, bom, esse é um bom exemplo, bem atual. O meu exemplo é a da Guerra do Vietnã. Então... A Guerra do Vietnã, vamos só aqui. Talvez, era isso que você ia mencionar como a cinzenta? Eu ia, cara. Bom, vamos entrar nela então. Porque, em primeiro lugar, a Guerra do Vietnã foi uma intervenção, não foi uma defesa de nada. E em segundo, todos esses cálculos que a gente comentou no começo aí, da probabilidade de vitória, do dano gerado, da justificativa para realmente mudar o regime, todas caíram mais para conveniência dos Estados Unidos do que realmente evidência de que sim, eles estavam justificados. E aqui, assim, a gente tem que entender um pouco na história. Para quem não lembra muito da aula de história, a Guerra do Vietnã foi quando, durante a Guerra Fria, o norte do Vietnã era influenciado pela União Soviética, enquanto que o sul tinha toda a sua base com os aliados, países ocidentais, e o norte decidiu invadir o sul. Mas eles não fizeram isso do dia para a noite e não foi de maneira explícita. Teve, digamos, uma influência. Foram plantando sementes, colocando os líderes, teve muita coisa de guerra. Como é? Guerrilla Wars, Pedro? Como traduz? Guerrilha. De guerrilha, né? Teve método de guerrilha. Foi um conflito bastante doméstico, no sentido que o país estava literalmente dividido em suas influências e maneira de pensar. E a guerra, não sei se você tocou nesse ponto, mas vale a pena reforçar. Para o critério de intervir em uma guerra, uma coisa que a diretriz da Guerra Justa estabelece é que você tem que respeitar a autossuficiência de um país antes de optar em intervir. E o que isso significa? Todo país tem seus problemas domésticos. Você tem que dar o direito, o benefício da dúvida que eles conseguem resolver isso eles mesmos. Senão, se todo país fosse intervir em todo conflito, as guerras não acabariam nunca. Então, em muitos lugares terão suas guerras civis, terão seus conflitos. Você tem que presumir que eles estão fazendo o que podem para se resolver entre eles. Porque a partir do momento que um terceiro elemento, um terceiro país entra, aí você muda todas as regras do jogo. Então, no Vietnã, eles estavam tendo esse conflito interno, doméstico deles, mas como tinha tanta pressão de influências externas da União Soviética e dos Estados Unidos, os Estados Unidos decidiu, e realmente foi uma decisão, não foi, digamos, na necessidade, porque eles não estavam o Norte não estava cometendo genocídio no Sul, nem nada nesse sentido para realmente colocar o valor da vida humana como justificativa para intervir imediatamente. Por conveniência do próprio Estados Unidos, decidiram entrar. E isso não foi também assim do dia para a noite. Os Estados Unidos apoiou
os rebeldes no sul por muito tempo, armando, treinando, etc. Mas chegou num ponto que o norte já estava tão presente no sul que eles decidiram que a melhor tática era realmente entrar. E isso foi contra o princípio de autossuficiência do país, porque se o norte ganhou tanta influência com seus próprios métodos como ganhou, foi por mérito deles. Então, segundo a Convenção da Guerra Justa, ganhou o norte e já era, não tem o que discutir. Eles tiveram os métodos deles e ganharam, já estava no meio da população, tinha um enorme apoio, tinha um apoio popular muito maior do que o apoio popular da intervenção dos Estados Unidos. E os Estados Unidos, só pela conveniência, decidiu intervir, entrar no país e guerrear contra o norte, que como todos sabemos agora, e no princípio obviamente não era tão claro, causou milhares de mortes desnecessárias. Milhares? Não, milhões, né? Vou diminuir, foram milhões de mortes. Na verdade, agora vamos ver a história do Pedro. Na verdade, esse consenso seu sobre a intervenção, sei lá, por exemplo, o norte ter toda essa influência por parte do pessoal lá, também existe uma forte propaganda política, porque realmente não foi tão claro assim o apoio. Tipo, o norte com todo esse apoio popular. Porque querendo ou não, eu entendo realmente. A intervenção dos Estados Unidos fere o conceito de guerra justa. Só que a gente quer um cara... o Khmer Vermelho do Pol Pot. A estimativa dele, se eu não me engano, foi de 75... Deixa eu ver se tem a data aqui. 1975 a 1979. Regiu o governo unificado lá. Depois que os Estados Unidos saiu, o norte foi até Hanoi, capital do sul lá, e beleza. Acabou com a divisão. Mas o que acontece? A estimativa é que nesse período de 75 a 79, cara, teve uma média de 1,5 milhão a 3 milhões de mortes. O que aconteceu? Só que não de conflito militar. Internamente. A partir do momento que o regime do Pol Pot, o Khmer Vermelho, consolidou o poder no Vietnã, ocorreu esse genocídio em massa. Inclusive tem milhares de documentários, você procurar aí, você vai encontrar sobre o Khmer Vermelho, literatura também, enfim. Inclusive, recentemente teve lá uma declaração lá, colocando como crime contra a humanidade, entendeu? Então você para pensar, a saída dos Estados Unidos talvez tenha sido justificada, mas talvez o dano que isso causou foi muito maior do que o pessoal imaginava na época, entendeu? A gente tá falando... Sim, mas... recentemente, se eu não me engano, encontraram... quer ver, deixa eu achar aqui. Mas sabe qual que é o ponto aí? Os detalhes são bem-vindos, mas nesse caso eu não acho que são tão relevantes. Porque o difícil de discutir história é que... Não dá pra saber depois, né? A gente sabe tudo depois que não tem o contrafactual. É. O ponto... teve essa consequência, sim, é uma tragédia, não tem outra palavra para descrever isso. Porém, não sabemos, nunca poderemos saber se os Estados Unidos nunca tivessem entrado em primeiro lugar, se isso teria ocorrido da maneira que ocorreu. É um fato que... Quer dizer, um fato. É uma possibilidade que não tem resposta. Só o que tem resposta é, segundo os critérios da Guerra Justa, que nesse momento já existiam e estavam bem solidificados depois da Segunda Guerra Mundial, os Estados Unidos estava justificado em entrar no país. E segundo isso sim, que sabíamos, porque estava tudo já bem determinado, a resposta é não. Então só para isso, independente da consequência que teve depois, ou que poderia ter tido caso não entrado, naquele momento, segundo as diretrizes vigentes do que é a guerra justa ou não, foi justo os Estados Unidos entrar? E aí a resposta é objetivamente não. Então entra no exemplo como a guerra claramente injusta. Especulações a gente pode fazer durante 10 horas, mas só para responder A mais B, nesse momento, segundo esses critérios, não foi justa. Mas, e eu tô... A gente entende esse conceito como a gente está determinando realmente como nação e nação, mas a partir do momento que a gente entra num, sei lá, um campo mais nebuloso, não como uma nação unificada, mas sei lá, como comunidades ou esse tipo de coisa. Como lida com isso? Por exemplo, a gente está falando Vietnã do Norte e Vietnã do Sul. A gente entende como é que eu posso colocar? Você falou, questão de conflito interno. Mas você sabendo, por exemplo, que existe uma certa diferença, tipo, igual a gente naquela questão de infligir um dano maior. Por exemplo, você sabe, por exemplo, que o Vietnã do Sul iria infligir um dano muito maior no norte, por exemplo. Ou o inverso, sei lá.
É esse que é o negócio que me pega, entendeu? Sim, aí essa área cinzenta é grande, mas temos que definir uns preceitos que é justamente o que toda diretriz, toda doutrina tenta estabelecer, que é possibilidades são infinitas e são insabíveis até que ocorram. E esse é o caso, talvez é o ponto mais controverso, porque é como crime, no sentido que só dá pra prender e julgar alguém depois que o crime for feito. Isso daí Porque, Pra curiosidade, se você pra falar... pra quem é fã de coisa do universo geek aí, a Segunda Guerra Civil da Marvel, se eu não me engano, esse é o tema. Tem um mutante que consegue prever os crimes antes de acontecer. É o Guerra Civil 2, né? Então, tipo, é justificável você prender essa pessoa antes dela cometer o crime? Minority Report. É um filme clássico. Sim. Mas você falar, o Vietnã do Norte poderia ter feito um montão de coisa. O Vietnã do Sul também, um montão de coisa. Mas realmente quem fez? É um tema debatível porque, em alguns casos, como mencionei da Guerra dos 6 Dias, o ataque preventivo por uma agressão iminente é justificado. Mas no caso do Vietnã em particular, quando os Estados Unidos entrou, não estava tendo genocídio e não tinha nenhum ataque realmente iminente. Foi uma decisão unilateral por parte deles, por conveniência da própria política deles. Mas não teve realmente esse fato que justificou, nem por iminência, nem por agressão já ocorrida, que infelizmente é um fato que temos que lidar, não dá para invadir. E é o que justifica hoje também, assim, já saltando um pouco por contexto atual, ninguém entrar na Coreia do Norte ou na Venezuela. Eles podem infligir, na Venezuela, por exemplo, quantas pessoas morrem de fome ou por falta de necessidade, de medicamento, de infraestrutura básica. Mas justificaria um país realmente entrar para intervir? Primeiro que é um problema doméstico, tem aquela coisa de autossustentabilidade do país. Eles conseguem se resolver entre eles, só o tempo dirá. E um país intervir realmente você não pode falar porque o governo tem a capacidade de cometer genocídio com oposição. Enquanto não tiver evidência que eles estão fazendo isso, você não pode justificar invadir um país na premissa que o governo pode fazer isso ou aquilo. Sim. E é o que complica muito o caso da Síria também. Mas aqui eu já estou saltando. William, você quer intervir com... Você quer intervir com um ponto seu? Não, na verdade eu tava querendo entrar no falar da Síria agora. Eles estão falando do exemplo do Vietnã, o Pedro falou da Ucrânia. E eu queria falar um pouco sobre a Síria também, que é algo que cara, em resumo nós sabemos da Síria, que cada dia aparece alguma coisa nova. Eu não tenho a menor ideia, porque eu vejo falando da Síria assim, o ditador Bashar al-Assad lá destruindo tudo. Aí você vai ver em Damascus, tem aqueles desfiles gigantescos, um monte de gente na rua com bandeira do homem. Tudo. Eu falei, peraí, tem alguma coisa errada nesse negócio. Se realmente esse homem foi tão mal pro povo dele, como é que isso tem tanto apoio popular, você fala, entendeu? Inclusive eu sou bem dividido em relação... Você lembra do nosso estado político? Lembra do nosso estado político até um ano atrás? Hein? Não? Você tá perguntando de onde vem o apoio popular, Pedro? Essa é a sua curiosidade, realmente? Não. Eu tô dizendo, tipo assim, que, tipo, pra Síria você tem duas narrativas muito fortes. É porque, pessoalmente, o que a gente recebe mais é o cenário onde o Assad é o anticristo, entendeu? Tirando. Sim, mas é que ele tá cometendo uma das convenções aí que você numerou no começo do episódio, era do dano infligido, certo? E nessa categoria existe um monte de cláusulas, digamos, que determinam o tipo de armas que você pode usar, e uma delas é a química, que faz muito tempo... O detalhe é, tipo assim, por exemplo, existem relatos, mas recentemente não teve lá um grupo lá de britânicos especialistas em armas que eles foram lá e constatou que não vieram por parte do regime? Esse que é o problema. A gente cai, beleza. Se realmente ele fez o uso das armas químicas e atacou a população, sim. Não tem discussão. Mas veja bem, aqui ó, o nome do podcast, veja bem. Não, eu digo...
Todos os ataques recentes não são tão recentes assim. Que começou o primeiro Eu acho que foram 48. ataque nuclear. Foram 48 registros. Sim, Tem foi- de ataque com fósforo Sim, branco. o primeiro é de 2013, que teve até um comitê da ONU que averigou e classificou como virtualmente certo que sim, foi usado pelo regime do Assad. Porque, assim, uma coisa que temos que clarificar para quem não sabe muito da Síria, e vocês têm total liberdade para não saber, porque é um conflito extremamente cinzento, é que nessa região do mundo existem muitas minorias étnicas que brigam pelo poder. Assim como a gente falou no VB Religiões, o VB 29, no islamismo tem os xiitas, os sunitas, como a gente falou também no VB... Qual que foi? A gente falou do Egito, da situação do Egito, da Revolução do Egito, protestos e boicotes, no VB+. Esse episódio, muitos desses conflitos no Oriente Médio são entre minorias étnicas. E, bom, se tem uma minoria, tem uma maioria. E diferente do que aconteceu em outros países da Revolução Árabe, da Primavera Árabe, na Síria, o governo, o Assad em particular, ele é de uma minoria, não da maioria. Então, a primeira coisa que você tem que relevar aí é, para uma minoria matar a maioria é muito mais fácil do que o revés, ou a maioria matar a maioria, como foi o caso no Egito, que o governo era a maioria e quem estava protestando era a maioria. E o exército não ia matar o próprio povo. Já o Assad, como é na maioria, como é a minoria, o exército não tem tantos conflitos internos, dilemas morais em matar aqueles que são contra, porque, bom, eles são de outro grupo. E a capacidade militar deles também é bem subjetiva no sentido que, com o apoio dos Estados Unidos e dos outros países qual o nome da organização da OTAN? França, Não, Inglaterra? OTAN. Assim, a Síria é realmente complicado porque tem muitos indícios. Assim, não tem A mais B. Mas, segundo as análises do Comitê da ONU que foi para lá, segundo o que sabemos da capacidade militar e da resistência que o governo sofreu em algumas cidades, é bem plausível que eles sim tenham apelado a esse tipo de arma porque eles não tinham músculo para enfrentar a resistência nesses locais onde o conflito estava ocorrendo e as armas foram usadas. E, coincidentemente, eles acabaram recuperando o controle dessa região, quando eles não tinham quase chance nenhuma se não fosse pelo uso dessas armas químicas. Mas não entramos em tangente de se foi ou não foi. Aqui só voltando lá pro Guerra Fria. Guerra Justa. Tô voltando muito aqui. Gostou demais. O que complica da guerra na Síria é como você respeita a autossustentabilidade no país sem que realmente um genocídio esteja sendo cometido. Tem essa coisa das armas químicas aí, que realmente explode toda a teoria da guerra justa, já justificaria uma intervenção direta, porém, como hoje temos a ONU, e na ONU o Comitê de Segurança foi vetado essa decisão pela China e pela Rússia, que também tem os interesses aí do governo Assad, não fizeram. Mas assim, seria justificado. Como teria que ser uma decisão unilateral, já que a ONU não tem um aval pela dinâmica do veto, você complica um pouco mais pelo dano causado ao dano que existe hoje, que é de novo, se os Estados Unidos entrar lá e realmente começar uma guerra, realmente vai salvar mais vidas do que custar? E essa é uma pergunta que ninguém sabe responder, e por isso que o conflito continua como está. E eu li, link nas referências ouvintes, uma entrevista com vários filósofos, historiadores, cientistas políticos que focam nesse tipo de pergunta, e absolutamente todos nessa entrevista disseram que eles não sabiam o que fazer no caso da Síria. Que há muitos grupos de interesses, há muito tipo de influências, a ONU está com as mãos atadas, e embora exista uma crise humanitária por refugiado, infraestrutura, etc., isso justifica a intervenção humanitária de alimento, medicamentos, etc. Mas a intervenção teria que, nesse caso, ser uma coisa rebelde, assim, dos Estados Unidos, Israel, Inglaterra, enfim. Meteu o louco. Mas, e como a Rússia e a China estão do outro lado
causando resistência, não dá para você calcular o dano que pode ser causado comparado com o ganho que está sendo causado. E se a Rússia e a China decidirem entrar realmente numa guerra e expandir o conflito, os 500 mil que já morreram na Síria podem virar 5 milhões em questões de dias. Então é realmente algo bem, bem complicado. Isso porque a gente nem falou dos grupos terroristas que estão na Síria também. Essa é outra situação. Pensando aqui na situação da Síria, as notícias que a gente já viu, que a gente não viu, é muita coisa. Às vezes não dá nem pra saber direito o que realmente tá acontecendo. Sim, mas assim, só para contextualizar no episódio, segundo tudo que a gente já disse aqui hoje, seria justificável entrar na Síria? Eu diria que sim. Porém, dado a dinâmica da ONU e do Conselho de Segurança e a oposição da Rússia e da China, como não dá para fazer esse cálculo da merda que vai dar, não é uma sábia decisão. Se não fosse isso, sim. É totalmente justificável. Não, nesse caso sim. Se fosse gente falando, até demorou pra alguém intervir e fazer alguma coisa. Também. Mas enfim, né? Ninguém nunca sabe o que vai acontecer. Quando a gente dá esses exemplos da Segunda Guerra, do Vietnã... porque já foi. Cara, é fácil. É fácil. Mas, bom, ouvintes, vocês opinem aí também o que vocês acham. Continue a discussão. Vai continuar por um bom tempo. E por falar em continuar a discussão, aqui vamos abrir um parênteses bem grande. Pesquisa demográfica VB ainda no ar. Quem não participou ainda, por favor, tome só 10 segundos, 15 no máximo. Precisamos da ajuda de vocês para saber quem vocês são, para que podamos buscar novas parcerias com institutos educacionais, com empresas que focam em cursos online, enfim, as possibilidades são múltiplas. Eles sempre perguntam, e quem são os seus ouvintes? E hoje, infelizmente, não temos esses dados tão bem definidos. Então, se vocês puderem ajudar dizendo a idade, estado que vocês vivem e sexo, é uma contribuição bem significativa para o futuro do Veja Bem. E também o padrinho, claro. Pedro, fala do padrinho. O padrinho Jorge, novamente reforçando. Pro padrinho, a quantidade, é a partir de R$1, né? A partir de R$1 você pode estar contribuindo e ajudando o VB aqui. Você viu que tá melhorando o episódio agora, mas tá mais bonito. Sempre pode doar o dobro disso. Não, quanto aí siga o exemplo do Maurão e do Andrew. Isso aí, gente. Esses são... Maurão, o que o Maurão falou? Que se doasse quantas vezes? 46, dobrasse 46 vezes? A doação, ele doaria todo o dinheiro do mundo. Então é isso aí, cara. 46 é pouco, pô. Dá pra ir de boa. Dá pra dobrar 47. Mauro, você conseguiu, vou ficar eternamente agradecido a você conseguiu isso. Gravar podcast só pra você. Gravar na sua casa. Gravar na sua casa. Mas, sério, ouvintes, por favor, contribuam ou no padrinho, bom, também no padrinho, mas não deixem de fazer a pesquisa, que são 15 segundos e nos ajuda muitíssimo. Então, fim de parênteses. O que tem aí, William, pra gente ver? Perguntas finais, William? Porque eu acho que porque, assim, deu pra entender bem os conceitos. Sim. Antes da gente, na verdade, eu queria que a gente falou bastante de, por exemplo, se foram, que não deram certo, quer dizer, que não foram justos, e que foram justos, foi só 2, e um nebuloso. Mas agora a gente falou também da Síria aí, que nem o César disse que, na opinião dele, deveria intervir. Eu também acho isso, acho que o Pedro também. Vocês gostariam de dar algum outro exemplo que não deveria haver intervenção e não houve? Por que não houve? Que deveria ter tido intervenção e não teve. Acho que o César, acho que você... A queda do reino de Jerusalém. Acho que o César deu... Antes de a gente começar a gravar, você comentou sobre a Coreia, a Venezuela, toda essa situação. Por que não há intervenção, sendo que a situação está tão grave? Porque por causa da questão geopolítica, né? A Coreia do Norte nada mais era do que ponta de lança da China. A China hoje, ela não vai, ficar declarando guerra e coisa do tipo. Hoje a China trabalha mais no campo econômico. Mas a Coreia do Norte não fazia nada sem um aval chinês. A partir do momento que cortou, o gordinho tá lá apertando a mão do presidente da Coreia do Sul. Viu?
Então, tipo... A Coreia do Norte, hoje, por coincidência, é um exemplo muito mais fácil de discutir devido aos últimos acontecimentos. Mas, no geral, é a questão do cálculo, cara. Intervir na Coreia do Norte seria um conflito, porque uma vez que você entra no país, lembre-se, eles têm o direito de se defender. Então, se a Coreia do Sul, Estados Unidos, ou quem quer que seja entrar na Coreia do Norte, eles têm o direito... Na verdade, já até entraram na guerra entre o Norte e o Sul. Os Estados Unidos invadiu a capital, marchou, mas decidiu não trocar pelo governo por conveniência nesse momento político do país e também de novo, o mais forte aqui é respeitar a autossuficiência do país e optar pelo que causa menos dano. Então, quanto tempo você leva para determinar que o país não é autossuficiente é um outro episódio, e como você faz o cálculo também é outro. Mas, no geral, a Coreia do Norte não estava cometendo genocídio explícito, embora tenha tido milhões de mortes por fome e falta de recursos básicos. Teve a intervenção humanitária da ONU em 2002, se eu não me engano. Então, temos que falar desse tipo de intervenção que hoje é possível também, que não é a militar, é a de recursos, a intervenção humanitária. E isso, sim, foi feito na Coreia do Norte diversas vezes. E só não teve intervenção militar pela complexidade geopolítica aí da região e os danos que isso provavelmente geraria caso realmente uma decisão nesse nível fosse tomada. Mas hoje temos várias vantagens. A primeira que mencionamos meio que... A primeira é se estourar a guerra, vai cair uma bomba, você não vai ver nada. Não, mas a real é que a interdependência econômica hoje é muita. Então, todo conflito gera não só esse cálculo em termos de mortes e dano infraestrutural no país, senão que economicamente. Hoje, em qualquer lugar, se algum país espirra, o outro pega a gripe. É a China, então, né? O discurso dela mudou principalmente totalmente. quando Não é você mais fala, militar, é econômico. Você fala da China, da Rússia, dos Estados Unidos, a própria União Europeia, não tem como desmerecer isso. E, infelizmente, todos os conflitos do Oriente Médio, até do Sudeste Asiático, nesse caso aí das Coreias, estão associados a esses interesses macros econômicos e são variáveis que realmente não entendemos no seu escopo total. E não está claro como interfere com a teoria da guerra justa. Porque a teoria da guerra justa, lembrando, é realmente guerra, intervenção militar. O econômico, a gente tem que falar da economia justa. Mas aí a gente faz outros 5 episódios sobre isso. Bom, galera, o episódio tá bom, mas acho que dá pra gente... Acho que a gente definiu bem já, deu bons exemplos, acho que dá pra gente parar por aqui. Mas, caso vocês queiram que a gente fale mais sobre esse assunto, a gente pode fazer futuramente, não um 2.0 aí, conflitos, focar um pouco mais em alguns conflitos específicos, como a Segunda Guerra. O César deu exemplo, tipo, antes de começar a gravar, você falou sobre os alemães que atacaram as cidades aliadas. Não. Ao contrário. Os aliados atacaram cidades alemãs. Só para deixar aquelas cenas pós-créditos para os ouvintes. Vontade de quero mais. A gente pode fazer mais aí. No planejamento desse episódio, tínhamos pauteado discutir sobre como a teoria da guerra justa, a diretriz, a doutrina da guerra justa condiz ou não com certos atos durante a Segunda Guerra Mundial, que a gente já falou é considerado uma guerra justa, mas que exemplos específicos fica bem cinzento e geram bastante conteúdo para debate. Em específico, queríamos falar do bombardeio dos aliados em cidades alemãs no fim da Segunda Guerra, foi entre 42 e 45, até que 45 teve alguns bombardeios. Bom, 44 no caso, 45 foi do Japão já. Mas, sim, queríamos falar disso, que tem uma controvérsia enorme por detrás se foi justo os aliados bombardearem cidades inteiras. Aqui a gente não está falando de complexo industrial militar, nada estratégico, estamos falando de cidades inteiras, como a de Dresden, que morreram, se eu me lembro bem, 250 mil pessoas.
de forma indiscriminada. E, bom, aí Em a resumo, discussão gente, foi justo ou não? no papel, Assim como para... em resumo, Pedro, ainda não, Pedro, ainda não. Assim como para o exemplo da bomba atômica. O uso da bomba atômica entra nessas diretrizes? Tem alguma maneira de justificar o uso dessas bombas, lembrando bem, aquele cálculo do dano, dado o respeito à vida dos civis, dado um montão de critérios que estão dentro da doutrina da guerra justa, foi justificável usar as bombas atômicas? Mas isso daria pano pra mais. Eu vou resumir vou resumir aqui. Gente, olha, no papel é sempre fácil, mas aplicou na realidade, meu, complica. Negócio que é mais. Mas, bom, é isso, galera. Se vocês quiserem, a gente pode continuar esse assunto, focar um pouco mais na Segunda Guerra, principalmente, ou outros conflitos. Mas, como a gente disse, isso daria um outro episódio inteiro. Sim. Já deu, foco Mandem, é a Guerra Justa. Já deu. mandem feedback e digam se vocês acham justo que continuemos esse episódio. Nossa, sério. Não, depois dessa não. Depois desse episódio, sejam os agressores. Eu concedo a vocês isso. Aham. Bom, é isso aí, galera. Continuem A discussão. a discussão. A gente aqui só Isso. começa. Pelas redes sociais, também pelo WhatsApp, que para quem não lembra o número é 19 98 908 1238. Repetindo, 19 98 908 1238. E antes de terminar, a pesquisa novamente. É de extrema importância Isso. a participação de vocês para a gente conseguir ter em nossas mãos aí uma base para poder trabalhar no futuro. Isso aí. isso aí, galera. Não esqueça do padrinho. Isso aí é claro. Não, Andrew. Abraço. Sempre. Valeu, gente. Obrigado. Então é isso, ouvintes. Até a próxima. Falou. Aquele abraço. Essa vez.